Olá, galera do bem, sejam todos bem-vindos mais uma vez para tratarmos de um tema bem interessante. Bom, nesse dia 9 de março, posterior ao Dia da Mulher, ontem tivemos uma notícia bem interessante que movimentou o cenário político brasileiro, né? Que foi a decisão monocrática tomada pelo ministro do STF, o senhor Edson Fachin, que para os mal informados pode até ter sido uma novidade, mas para aqueles que já estão se informando há um bom tempo, sabia que isso seria apenas uma questão de tempo, né? A gente sabia que é uma questão de tempo para que isso fosse feito. Levando em consideração que o STF há pouco tempo mudou a sua interpretação no que diz respeito a julgamento em segunda instância, para que o ex-presidiário e ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fosse solto, também não é de se estranhar agora a medida que foi tomada para que o mesmo tornasse elegível para o ano de 2022. Mas vamos aos fatos. Nós vamos falar hoje de pelo menos 4 aspectos. Falaremos da Operação Lava Jato, falaremos de Lula, de Fachin e de Bolsonaro, fazendo uma análise aqui de possíveis cenários para 2022. Começaremos aqui discorrendo um pouco sobre a Operação Lava Jato. O que é a Operação Lava Jato e o que ela se tornou? Bom, a Operação Lava Jato ela começou lá em março de 2014. Querendo ou não, ela trouxe benefícios gigantescos para o Brasil, porque a Operação Lava Jato pode dizer que foi um marco com relação à impunidade no Brasil, no que diz respeito à prisão de bandidos do colarinho branco e de pessoas ricas. Nunca na história do Brasil tantas pessoas poderosas foram presas como durante a Operação Lava Jato. Tivemos aí grandes empresários, grandes políticos que tiveram que ser presos e boa parte deles tiveram que devolver uma quantia significativa daqueles que eles roubaram do Brasil. No entanto, a Operação Lava Jato ela tinha o que eu costumo chamar de calcanhar de Aquiles. Logo de início todo mundo estava contente e feliz, né? Porque até então surge até uma teoria bem interessante por parte de algumas pessoas que têm um espectro mais voltado para a esquerda, de que Bolsonaro chegou a Sérgio Moro e disse: olha, coloca o homem na cadeia para ele não disputar a eleição comigo e eu vou te dar um cargo. Eu já vi muitas pessoas falando essa teoria, ela chega a ser engraçada. Porque naquele momento, se você fosse olhar dentro do cenário político, apresentado por qualquer instituto de pesquisa, naquele momento não. Um ano e meio depois, podia botar Bolsonaro contra um cachorro em qualquer pesquisa feita pelo Datafolha, que o cachorro sairia vencedor das eleições, né? Não sei se vocês lembram, né, nas eleições de 2018, foram colocados no cenário político em que Bolsonaro contra Marina, contra Ciro, contra Haddad, ele perderia para qualquer um deles no segundo turno, e não foi isso que nós vimos. Mas voltando a esse aspecto desse possível pacto, era praticamente impossível, porque Bolsonaro nada mais era do que um deputado de baixo clero, que não tinha nenhuma influência, a não ser uma língua afiada e falar aquilo que o povo precisava ouvir naquele momento, e foi esse o principal motivo que levou ele à presidência da República. Mas se nós formos olhar as eleições de 2018, fazendo uma análise aqui, que é a minha opinião, não é obrigado a ser a sua, nem necessariamente a sua opinião, as eleições de 2018 eram um jogo de cartas marcadas. Logo você sabe que no Brasil vence a eleição quem tem mais parcerias e quem tem mais dinheiro. Quem nas eleições de 2018 tinha um horário político de 5 minutos? Quem tinha uma coligação aí com quase todos os partidos do Brasil? A serviço de quem a Operação Lava Jato trabalhava? Fica claro que era o PSDB, né? E o cara que era para ser presidente do Brasil, o cara que o establishment escolheu para isso seria o Geraldo Alckmin. Estava tudo programado para isso, né? Agora, para eles, deu errado o atentado de Juiz de Fora. Bolsonaro saiu vivo daquela facada e acabou ganhando as eleições. Mas torna-se evidente, quando você olha a história da Operação Lava Jato, que a Operação Lava Jato ela trabalhava em prol do PSDB, dos tucanos. A ideia dessa política do café com leite, que a gente tinha uma ideia de que o PSDB era um partido de direita e coisa e tal, e totalmente foi desfeita. Você percebe que talvez hoje uma das maiores farsas do PSDB seja o FHC, e a gente percebe que o FHC de direita não tem nada, né? Muito tempo a gente foi iludido com a ideia de direita para fazer oposição ao PT, mas nada mais era do que revezamento de poder. E a ideia do PSDB era justamente voltar ao poder, né? Após administrações catastróficas do PT na gestão Lula e na gestão Dilma, que às vezes eu fico imaginando algo bem interessante, o quão louco é que a Operação Lava Jato e o Lula não tem como se dissociar uma coisa da outra. Eu costumo dizer
Essa fala não é minha, né? Essa fala é do Olavo de Carvalho, mas eu acho interessante que ele fala algo bem interessante, que ele diz que prender o Lula pelo triplex do Guarujá e pelo sítio de Atibaia é igual prender o Stalin por ter soltado um pum, por ter dado um peido. Ou seja, cara, o Lula fez tanta coisa terrível com relação a roubo, a escândalo dentro da Petrobras, dentro das estatais brasileiras, com esquema de corrupção, transferência de dinheiro para o exterior, financiamento de ditaduras fora do Brasil, que o sítio de Atibaia e o triplex do Guarujá chegam a ser algo insignificantes. Aqui no Maranhão, eu costumo dizer que a gente não pode amarrar miséria com Imbira Pôde. E com a intenção de proteger os seus queridinhos do PSDB, os tucanos, o Sérgio Moro amarrou miséria com Imbira Pôde. A ideia justamente era essa. Tinha como ter ido mais além e ter conseguido provas de que realmente o Lula deveria permanecer preso e conseguir as provas necessárias para acusá-lo dos crimes que realmente ele cometeu e que realmente importa, que foi o saque, o abuso, o roubo ao Brasil. Mas na intenção de defender o seu queridinho do PSDB, né? Vocês sabem, o Aécio Neves e alguns outros, porque durante a Operação Lava Jato estava à disposição do Sérgio Moro e nenhum deles foram presos, vocês sabem disso. Então, com a intenção de proteger, de paralisar as investigações, para que as investigações não chegassem aos seus queridinhos, acabou amarrando miséria com Imbira Pôde e hoje Lula está solto. Cleito, o que falar de Edson Fachin? Bom, a atual conjuntura do STF é composta por 11 ministros, né? Recentemente completou 130 anos. Agora é bem interessante observarmos que desses 11 ministros, 7 foram colocados ali por governos petistas, por presidente petista. O que é algo bem interessante, porque dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte do Brasil, só 2 são juízes concursados. O resto estão ali meramente por cargos, por indicações políticas, e o caso do Dias Toffoli, que nunca conseguiu passar no concurso público para juiz federal, entre outras situações. O caso do avião misterioso do Teori Zavascki, que cai e, consequentemente, é indicado o Alexandre de Moraes, que tem dado uma dor de cabeça danada para o Brasil com as suas decisões monocráticas. Mas voltando para o Edson Fachin foi o cara que fez campanha para Dilma, né? Fez campanha para Dilma e, além de ter feito campanha para Dilma, foi um cara que foi indicado também pelo PT e está ali, infelizmente, não sendo um bastião, um guardião da Constituição, mas está ali para fazer política. Infelizmente, é o que nós temos visto no nosso STF. Não é crítica à instituição em si, mas à atual composição do STF, que tem feito com que o nosso país tenha andado para trás. Enquanto nós temos um problema terrível para resolver, que é a questão da pandemia, a Suprema Corte tem se dedicado a cuidar de assuntos políticos, no qual a gente sabe que foge das suas prerrogativas segundo a Constituição. Bom, então falando de Lava Jato, falamos um pouquinho de Edson Fachin, e agora a gente tem que entender melhor essa questão do Lula, né? A questão do Lula é o seguinte: o Lula estaria inelegível pelo menos por 8 anos, e o mais louco agora não é só a soltura do Lula pela decisão do Edson Fachin, é que todos aqueles que foram condenados pelo Moro na Lava Jato, eles vão poder, usando a mesma prerrogativa, pedir que eles também sejam soltos pelos seus habeas corpus e sejam liberados, sejam livrados de suas penas e de suas acusações, e possam também pedir de volta o dinheiro que deles foi devolvido. É uma situação assim que parece inacreditável, mas essa é a atual situação que nós vivemos, né? Na minha opinião, sinceramente, eu creio que o povo brasileiro, por mais que tenham pessoas que tenham um ódio gratuito do atual presidente, eu acho que o povo não seria louco o suficiente para trazer Lula de volta ao poder. Leito, e com relação ao presidente Bolsonaro? Cara, é um cara que eu não concordo em 100% com o que ele diz, mas para mim era a pessoa que o Brasil precisava no momento para ser o presidente da República, todo mundo sabe disso, votei nele, faço críticas a ele quando necessário. E sobre questão de competência, tem uma fala dele que eu acho bem interessante, né? Ele diz, olha, se perguntaram para ele, presidente, o que você acha? Você se acha capaz, você se acha capacitado para ser presidente do Brasil? Ele disse, olha, faz o seguinte, coloca o Lula e a Dilma numa sala, aplica a prova do Enem pra gente, e se eu não tirar uma nota maior do que a deles dois juntos, eu não sou capacitado para ser presidente do Brasil. Eu achei fantástica essa fala dele. No entanto, eu tenho visto o presidente tendo uma postura até diferente daquela que o elegeu, né? O Bolsonaro é um cara muito enérgico de falar, de dizer, e às vezes, muitas vezes, se ultrapassava nas suas falas, e muitas vezes por mau caratismo da imprensa mesmo, de alguns políticos que acabavam pegando um pedacinho da fala para fazer uma confusão gigantesca.
Eu tenho visto um Bolsonaro nos últimos 6, 7 meses, um cara mais focado, que tem economizado nas palavras, que tem buscado ficar mais ali nos bastidores e tem feito um trabalho sensacional. Rapaz, eu fico impressionado às vezes com a falta de informação, né? Só no último ano foi entregue 92 obras. Eu não sou tão fã do Bolsonaro como eu sou dos seus ministros, cara. Paulo Guedes, o ministro da Infraestrutura, que é o ministro Tarcísio. Eu fico até imaginando como vai ser para essa galera da esquerda daqui a alguns anos explicar no livro de história que o governo que eles chamam de misógino foi o único governo na história que teve um Ministério da Mulher. Damares faz um trabalho fantástico ali. Bom, gente, esse é o Brasil que nós vivemos. São dias tenebrosos e que a gente vê as pessoas arrotando democracia, arrotando a ideia de ataques à democracia e vemos a democracia sendo atacada por aqueles que deviam guardá-la, né? Então, cabe a nós termos serenidade, temos a consciência de que tranquilidade total somente na eternidade, mas que podemos lutar por um país com dias melhores. Esse é o nosso vídeo de hoje, então fique com Deus, até a próxima.